Olá, começamos aqui mais um Papo com Drailton, dando continuidade a essa saga de levar conhecimento para você. Está aqui o meu amigo pastor Drailton, né? Seja bem-vindo ao seu programa, pastor. Obrigado, é sempre um prazer. Pastor, nós tivemos um momento político, né? Eu acho que nunca no Brasil se viu um movimento assim tão expressivo, né? Uma política tão a política tão politizada, né? Com tanta intolerância, com tanta confrontação, e de uma certa forma a gente viu em muitos debates, muita coisa, muita a religião, né, envolvida nessas questões políticas, que a gente já teve momentos que a religião se envolvia muito, né? Então, no caso da teocracia, né? Então, quando que o poder vinha de Deus, claro que todo poder vem de Deus, mas de uma certa forma se separa o que é espiritual do que é da carne, né? E a política em si é da carne. Eu queria que você explicasse para a gente, falasse um pouco por que é que nesta eleição e nessas eleições que vem vindo, de uma certa forma, as igrejas têm se envolvido tanto, e se isso é positivo, negativo, ou faz parte, você como cidadão, como filósofo, como também coach, como também pastor, né? E como eleitor, queria ouvir sua opinião. Bom dia, Glauber. Bom estarmos aqui novamente. Bom ter a sua companhia. O tema da política é sempre um tema desafiador, mas a política faz parte da história do homem, né? Então, a política sempre esteve presente. De uma certa forma, foi o filósofo Aristóteles quem cunhou o termo política, falando do cidadão, aquele que faz parte da polis, aquele que vive na polis, na cidade, trabalha por ela, para o bem dela e dela também recebe o seu bem. É claro que no decurso da história, o comportamento, a postura do político foi ficando cada vez mais distante, né, do significado da palavra, aquele que vive em função da polis, dedicando-se a ela, né, visando o bem dela e o bem comum. Mas a política, então, trata-se do esforço, né, do cidadão e de todos os homens para o bem comum, né, para trabalharem, discutirem e envidarem, né, atenção e se empenharem com suas habilidades, com seus talentos, cada um na sua função, para que a cidade se desenvolva bem. Quando a gente pensa nessa relação da política e a religião, não necessariamente a gente precisa polarizar, como se uma coisa não tivesse relação com a outra. Mas é importante que cada uma saiba exatamente o seu lugar de atuação. Dizemos que o Estado é laico, né? Não tem uma religião oficial que deve nortear ou determinar as decisões do Estado. Mas o Estado não é ateu. Ou seja, o Estado pode ser confessional, pode ter sua fé, pode ter sua profissão, desde que essa fé não seja uma fé institucionalizada, né, expressão de uma denominação específica e determinando a partir dessa concepção aquilo que deve ser decidido para o bem da população. Então, é claro, num país como o nosso, que é um país cristão, né, a maior parte se professa crer em Deus, então essa influência da fé esteve, está e pelo caminhar das coisas a gente percebe que estará, né? O Brasil é um país religioso, é um país confessional. Agora, na minha opinião, o que não é saudável acontecer é quando, em nome da religião, se estabelece ou se determina exatamente como os eleitores devem se comportar ou votar num determinado político ou num determinado partido. Ao meu ver, a responsabilidade do líder e de uma denominação é conscientizar os seus fiéis da importância que a política tem para a sociedade e da responsabilidade que nós temos enquanto cidadãos da polis, da cidade, e partindo do pressuposto que temos como a Bíblia como regra de fé e prática, como a nossa referência, olhar para os princípios e valores da Bíblia Sagrada que reflete o reino de Deus e na responsabilidade dessa dupla cidadania, da cidadania do reino terreno, carnal, usando sua linguagem, e da cidadania do reino celeste, que são os princípios e valores do reino de Deus, nós então nos posicionarmos e refletir que político e que partido mais refletem os princípios e valores do reino de Deus.
E aí, com responsabilidade, porque para votar, acho que são 18 anos ainda, né? Não foi aprovado 16, não é isso? É a partir dos 18 anos. Então, pressupõe a maioridade. Eu acho que já 16? 16. Então, pressupõe que a pessoa tenha esclarecimento, né, em relação à história, em relação à conduta, aos projetos e propostas de um político, de um partido, seja ele qual for. E aí, se temos a Bíblia Sagrada como regra de fé em prática, então, a partir dessa conscientização, cada um tem o direito e a liberdade e a responsabilidade diante de Deus e dos homens de fazer a escolha mais assertiva. Então, para mim, né, eu, enquanto líder religioso, enquanto pastor, vejo que a minha responsabilidade é conscientizar a todos que eu tiver a oportunidade desse senso, desse discernimento e da importância da sabedoria na hora de votar para que sejamos coerentes. Porque nós podemos estar professando uma fé que expressam no arcabouço princípios e valores do reino de Deus, mas na hora de votar, votar num candidato ou em um partido que destoa totalmente desses princípios e valores, né? Então, ao meu ver, esse seria o lugar da religião, da orientação, do ensino, né, da exortação e de trazer esse esclarecimento a fim de que cada um, melhor esclarecido, possa assumir seu compromisso, seu direito e sua responsabilidade. Agora, é interessante, né? A gente analisando isso, vendo tudo isso, a gente vê, por exemplo, é claro, e ficou muito presente que as igrejas evangélicas, né, ou cristãs, de uma certa forma, apoiavam muito fortemente o candidato Bolsonaro, né? E agora, por outro lado, né, você vê historicamente, você tinha, por exemplo, a igreja, né, de uma certa forma, muito ligada com o outro lado. Né? Quando a gente vê historicamente lá atrás, você via muito ao contrário. Né? A igreja muito ligada ao Partido dos Trabalhadores e agora, nesse caso, você vê uma inversão, inclusive, disso, né? Até, de uma certa forma, muito contra, né, o Partido dos Trabalhadores. E por que isso? Tem a ver mais com a questão do homossexualismo, com por exemplo, as questões das escolas, né? Por exemplo, na questão de gênero, a questão, por exemplo, de aborto. Você acha que tem muito mais a ver com isso ou não? Sim, você falou historicamente, a igreja posicionou-se mais favorável à esquerda, né? Naquele momento a igreja que se manifestava, né? Sim, porque de uma certa forma... mas essa expressão de apoio foi mais por meio da igreja católica, Sim. né? A partir da teologia da libertação, que é uma teologia que nasceu no seio da igreja católica, mais voltada, né, para as questões da espiritualidade estrutural, voltada para a sociedade. Uma teologia, de certa forma, com o viés do pensamento marxista, né? Da visão do proletário, do trabalhador, dos menos favorecidos, né? Dos grupos minoritários. Então, surgiu essa teologia, de certa forma, no contexto da igreja cristã católica, e então passou a ter essa influência maior. Mas isso não quer dizer que foi toda a igreja católica, foi uma vertente, né? Inclusive tiveram muitos embates no próprio seio da igreja. A igreja reformada protestante, ela não teve uma teologia propriamente nesse sentido, mas tinha na perspectiva calvinista, né, a preocupação também com o social e com atender às demandas dos menos favorecidos, né? E aí o que nós percebemos, que o que foi destoando, mudando mesmo esse posicionamento, e a gente pôde perceber uma expressão maior de apoio das igrejas protestantes, reformadas, né? Isso não quer dizer que foi massificado, não quer dizer que foram todas, né? Mas uma boa parte das igrejas se mostraram apoiando, né, o candidato de direita, o Bolsonaro, exatamente por ter resistência às pautas que foram apresentadas, divulgadas pelo partido de esquerda, né? Representado pelo Lula. Exatamente esses temas que você falou, que são temas muito caros à fé cristã. A questão do apoio ao aborto, a questão da ideologia de gênero, né? Esses temas são temas que sempre foram, né, muito caros à fé cristã. Então, sempre que algum partido ou algum político se coloca favorável ao aborto, né, à ideologia de gênero, essa questão, né, da sexualidade, termina que havendo uma resistência
por parte dos religiosos em geral. Agora, e nesse caso, a igreja evangélica teve essa postura. Sim. Apesar de ser um tema muito polêmico, no caso do aborto, qual que seria o pensamento não estou dizendo de todas, acho que eu nem sei se todas as igrejas evangélicas concordam, né, que são todas, não quer dizer que todas são iguais, são várias denominações. Sim. E eu acho que tem posturas diferentes. Mas vamos supor no caso do aborto, por exemplo. O aborto, você tem uma mulher que foi estuprada e daí, no caso, a igreja, ela imagina que essa pessoa tem direito ou não ao aborto? Então, esse tema é sempre um tema muito difícil de lidar, né? Envolve, ao meu ver... Se você não quiser lidar, não precisa lidar. Não, a gente está aqui para refletir, tranquilo. Mas é porque eu estou dizendo da sua complexidade, né? Do ponto de vista teológico, bíblico, do ponto de vista, né, sociológico, das condições em que isso acontece. Mas o que nós percebemos é o seguinte, né? Há o esforço da igreja de acordo com o ensino bíblico do não matarás, né? Da preservação da vida em todas as instâncias. E com isso, a igreja não é insensível ao fato de uma pessoa que sofre uma situação como essa. E, de modo algum, a igreja, o evangelho, a Bíblia, aprova um comportamento abusivo, grosseiro, né, monstruoso, né, que é essa questão do abuso sexual. Isso é reprovável. Porém, sempre nos posicionamos em favor da vida, buscando, que outras alternativas teria num caso como esse, né? Num caso de estupro, né? Que é um caso mais grosseiro que se pode imaginar, para preservar a vida. E nesse caso, preservar a vida da pessoa que já sofreu a agressão, mas se essa vida já está desenvolvida, já está na sua formação no ventre, então o que é que pode ser feito para também preservar essa vida? Aí existe toda uma discussão entre a medicina, entre a religião, né, entre a sociologia, do que é mais viável. Do ponto de vista da religião, a igreja, de um modo geral, a igreja católica, enquanto instituição, né, é a favor da preservação dessa vida, tanto da vida da mãe, quanto da vida daquela que está no útero. Mas destoam alguns pensadores, alguns teólogos e alguns líderes que, em casos como este, né, se deu direito à mãe de fazer a escolha, né? Se a mãe for de maior, né, ela mesma pode fazê-lo. Se ela não for, então sua família, e fazer a escolha de poderem de permitir, e quando chegar o tempo próprio, então essa criança ser doada, né, para um lugar onde ela vai ter todo o cuidado até que possa ser adotada. Se a própria família vai fazê-lo, que é muito difícil por todo o sofrimento que já passou, né? Uma filha e tal, mas percebe que é uma discussão complexa, né? Muito complexa. Porque se de um lado você percebe... É por isso que eu acho que é tão complexa que eu acho difícil, por exemplo, você ter dentro da igreja essa definição, né? E por outro lado, né, assim, eu vejo que quando você pega o Antigo Testamento, existiam muitas regras lá que eram muito radicais, e o próprio Jesus veio para quebrar todas elas, muitas delas, né? Por exemplo, no caso da mulher poder se sentar à mesa com o homem, né? No caso da mulher poder acompanhar o homem em muitas coisas, no caso da mulher ser apedrejada, né? Ou o próprio perdão da prostituição, da mulher que era prostituta, né? E a gente tem, no caso, exemplos como o caso de Maria Madalena. Então, enfim, de uma certa forma você tinha uma sociedade muito rígida e que Jesus veio não julgando, perdoando, né? E parece que talvez não seria essa mais a postura da igreja, perdoar mais do que julgar. Então, perceba, a postura de Jesus, sim, nos ajuda muito, e na verdade nossa maior referência, a entender isso. Veja, Jesus sempre colocou-se em favor da vida. Ele sempre preservou a vida. Inclusive, no Evangelho de João 10:10, ele diz: porque eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Isso no início do ministério. Quando os soldados foram prendê-lo, né, Pedro tirou da espada para cortar a cabeça, já falamos aqui até, do soldado. Veja bem, Jesus, né, conteve e não aceitou aquela atitude de violência de Pedro, mostrando sempre que o reino dele era um reino de vida, um reino de paz, né, um reino que promove o bem-estar das pessoas, e não o reino de violência, o reino de morte, né?
Então ele mesmo se coloca nesse sentido. Ele julgou sempre quando viu injustiça. A injustiça ele julgou. Ele julgou sempre quando viu soberba e empáfia. Então, quando os fariseus, quando os saduceus se colocaram como soberbos e cheios de empáfia e de arrogância, Jesus foi muito duro, até chamá-los, né, de filhos do diabo. Né? Foi muito duro ao falar dessa forma. Mas Jesus foi sempre amável, acolhedor com todos aqueles que, não obstante pudessem ter cometido os mais absurdos pecados, eles então fossem humildes. Então, todos aqueles que chegaram diante de Jesus, precisando de ajuda e buscando nele ajuda, receberam graça, misericórdia e o favor e a orientação de sabedoria para o bem viver. Né? Então, nesse caso, quando nós pensamos, trazendo aí do tema do aborto, o que nós podemos perceber em linhas gerais é que a Bíblia vai falar o seguinte, que a gente deve preservar a vida, em especial o Novo Testamento, que faz essa releitura, que no Antigo Testamento tinha os embates das guerras à base da espada e os inimigos, então, o povo de Israel com os outros povos era a base da espada. Né? Mas Jesus vem e ele faz a releitura. No Antigo Testamento tinha essa de amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Jesus fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Então perceba que ele faz uma releitura que vai mais além. Ele não nega, mas ele então transcende, trazendo uma releitura que se coloca em favor da vida e que eleva ainda mais a pessoa humana. Então, quando o estupro, ou quando a questão do aborto está relacionada ao estupro, dá para a gente entender essa situação e levar mais a sério e com mais sensibilidade a pessoa que já passou por toda uma experiência de dor, né? E aí ter esse diálogo, sim. Mas o que é que as igrejas têm defendido, né? E qual é a reflexão que a gente traz? Que esse é um caso, certo? Mas, em geral, a gente vê se falando do aborto, não um caso como esse. A gente vê falando no caso, por exemplo, pessoa... Da farra. Da farra. Teve relacionamentos irresponsáveis ou descomprometidos, ou fora de um compromisso mesmo de relacionamento, de convivência, né? De sentimento, de amor, de projeto de vida, e simplesmente porque, né, decidiu entregar-se aos desejos, engravidou, e aí porque não quer aquela gravidez, então buscar agora, né, o caminho do aborto. Então é isso aí que é reprovável. Agora, no caso, por que se meter nisso? Né? Se talvez não seria o caso de se meter em evangelizar para que as pessoas, para que os jovens não cometam isso? E então, muito boa a sua colocação. As duas coisas são importantes, né? Que é uma ação preventiva e a outra que é uma ação repressiva. A preventiva é exatamente pregar o evangelho, anunciar, ensinar as pessoas a respeito da vida, a respeito dos ensinamentos do evangelho de Jesus, né, que visa, né, o amor, que visa o bem ao próximo, que visa relacionamentos vividos no compromisso. Por isso que a Bíblia preza tanto pelo casamento. Que o que é casamento? É esse compromisso que duas pessoas que se enamoram, né, que se apaixonam e que se desejam, assumem de se entregarem mutuamente nesse compromisso e de assumirem os resultados desse relacionamento, inclusive o filho. Então, por isso que a Bíblia preza muito pelo casamento, no sentido do casamento ser um ambiente onde a sexualidade pode e deve ser vivida na sua plena expressão, né, de gozo, de alegria, e onde também acontece ali a bênção da procriação, e se uma criança, se existe uma gravidez nesse contexto, é motivo de alegria, de prazer, de segurança, tanto para o casal quanto para essa criança que nasce. Então a Bíblia ensina sobre a importância da sexualidade ser vivida, ser desenvolvida num relacionamento de comprometimento, que nós chamamos de casamento. Então é uma ação preventiva, educativa, instrutiva, pregando o evangelho e ensinando. Mas aí, quando isso não acontece, é também papel da igreja o papel profético, que é a repressiva. E o que é que fazia o profeta? Denunciava a maldade, denunciava a injustiça, denunciava o pecado. Então a gente tem a mensagem para prevenir, instruir, e quando isso não acontece, uma vez que o mal se manifesta, né, existe a mensagem profética que é a repressiva. Dizer, ó, isso é reprovável, isso não é aceitável, isso não é acolhido por Deus, isso não vai trazer um bem, né, para a família, para a sociedade e tal. Então, diríamos que essas duas responsabilidades da igreja, da preventiva, que é a proclamação, pregar, e a repressiva,
que é denunciar todo mal, Eu toda acho, injustiça. então, para resumir, para a gente finalizar esse papo aqui, né? Eu acho que a questão que muitas vezes o que as igrejas, ou que se chamam de conservadoras, né? Que não é conservador que está voltado para a família, o que eles buscam é que, na verdade, isso não seja como dizer assim, uma coisa banalizada. Que tipo assim, olha, então é preciso que a pessoa fala assim, não vou nem usar camisinha, não vou nem me preocupar com isso, eu vou sair fazendo sexo na balada, porque se o caso acontecer de engravidar, eu vou lá e aborto, né? Sim. Então, normal, né? Como se fosse algo tão simples, né? Quanto você arrancar um dente e colocar um pivô, né? Então, não é. Seria, né? Acho que a grande preocupação que se tem é que muitas vezes a lei ela se torna tão permissiva e ela tem as suas pegadinhas, porque a sociedade ela já está ficando tão, né, afrouxando tanto que é preciso colocar, por exemplo, algumas amarras, né, vamos supor assim, para se evitar. Né? Então, o que é que diríamos, né? A instrução bíblica primeira é o ideal. Sexo no ambiente seguro de casamento, de comprometimento. Esse é o ideal, essa é a orientação. Isso não está acontecendo? Então que se invista numa política pública de preservação. Ou seja, que se eduque para que não se faça sexo irresponsável, né? E se porventura alguém decidiu fazer, em preocupação, em valorização da vida, então que tenha uma política pública de incentivo, de instrução para que se cuide, né? Para não chegar ao ponto de uma gestação e aí ter que, né, ter uma intervenção, né, contra a vida, que é o aborto. Então, isso aí que nós cristãos, né, reprovamos, porque a Bíblia reprova. Perfeito. Pastor Ileilton, valeu, até o próximo, que vem logo ali. Valeu, e eu desejo que os nossos amigos e todos nós tenhamos vida e vida com abundância, como veio o Senhor Jesus nos trazer. Perfeito. Tá aí, eu aguardo você, fica ligado, curte aí, segue, compartilha, porque esse papo com o Ileilton é para trazer conhecimento, poder ajudar as pessoas. Um grande abraço, até o próximo.